Amanhã, mais um sorteio diário da Telecena de Ano Novo. Telecena! Enterrados os corpos da mulher e do filho de um executivo da Microsoft mortos em naufrágio no litoral paulista. Passageiro contradiz versão do piloto sobre causa do acidente. A polícia gaúcha investiga a morte de irmãos gêmeos por asfixia dentro do carro da família. Guarda Civil de folga espanca ladrão e evita assalto em padaria. Ciclista considerado um dos 10 melhores do mundo em longa distância morre atropelado em Santos. Manifestantes do movimento Passe Livre hostilizam o governador. E o prefeito de São Paulo é atingido por uma garrafa depois da vista do aniversário da cidade. Ministro da Saúde diz que o governo está perdendo a batalha contra o mosquito da dengue. A Organização Mundial da Saúde investiga a transmissão do Zika vírus por contato sexual. Flamengo derrota o Corinthians nos pênaltis e vence a Copa São Paulo de Juniores. Um poste cai na Índia e por pouco não atinge o carro de Ronaldinho Gaúcho. E o aniversário da maior cidade do país. O que tanta gente de tantos lugares procura em São Paulo? É tanta gente que mesmo quem é sozinho não se sente solitário. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Os corpos da mulher, um filho de 4 anos e um executivo da Microsoft foram enterrados hoje depois de morrer afogados num naufrágio no litoral de São Paulo. A mãe e o menino ficaram presos na cabine do piloto. O enterro de mãe e filho foi marcado pela emoção. Elaine Cristina Verne Curtali, de 41 anos, e seu filho Davi Curtali, de 4, morreram afogados em um naufrágio em Cananéia, no litoral paulista. Sérgio Curtali, marido e pai das vítimas, conseguiu se salvar juntamente com a outra filha do casal, de 9 anos. A família retornava de um passeio na Ilha do Cardoso no fim da tarde de sábado. Segundo o piloto, o naufrágio aconteceu porque outras embarcações provocaram pequenas ondas perto do barco. Assustados, os turistas se concentraram de um lado do Pérola Negra. O peso dos passageiros, somado ao vento e à maré alta, contribuíram para que o barco virasse. Alexandre era um dos 20 turistas que estavam no barco no momento do acidente. Ele contesta a versão dada pelo piloto. A maioria estava dormindo. As pessoas se assustaram, elas foram para um lado do barco e criou peso. Isso de maneira alguma, eu estava na frente do motor, então tinha a visão total do barco. Ele estava rápido e o que foi possível ver foi um tombamento muito rápido para a esquerda. Elaine colocou o colete salva-vidas nela e no filho Davi logo que o barco virou. E isso pode ter contribuído para que eles ficassem presos. A gente conseguiu colocar o colete nas crianças porque a gente achou que o colete poderia ajudar naquele momento. Né? A gente não pensou que a gente tinha que mergulhar a fundo para sair. O Pérola Negra é uma embarcação de 9 metros de comprimento feita de alumínio. Aqui cabem 23 passageiros e mais um tripulante. No momento do acidente havia 21 pessoas a bordo. Só que muitas delas ficaram presas na cabine quando o barco virou. A gente estava bem afastado, né? E só foi tempo de a gente chegar com a escuna e ajudar o pessoal. Nesta terça-feira, o piloto e o dono da embarcação vão prestar depoimento à polícia. Para mim, poder cadastrar esse barco, minha motivação tem que estar em dia, ao parar água, tudo certinho, está tudo certinho. Em termos de responsabilidade, tudo certo. Um inquérito administrativo da Marinha sobre as causas e responsabilidades do acidente será concluído em 90 dias. E uma jovem que caiu de um jet ski está desaparecida há 2 dias no rio Paranapanema, que fica no interior de São Paulo. Os bombeiros procuram o corpo de Thaís Aparecida Oliveira, de 21 anos. A jovem caiu da garupa de um jet ski no sábado. O piloto conseguiu se salvar, mas não foi encontrado pela polícia para depor. 3 pessoas da mesma família morreram na batida entre um caminhão e um carro em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul. O caminhoneiro estava bêbado. O resultado da insensatez de um motorista embriagado. Depois do impacto, o caminhão ainda arrastou o carro por quase 50 metros. Ele nem se lembrava do acidente. Ele sabe apenas que o caminhão parou e ele não sabia nem porquê no primeiro momento. O acidente aconteceu nesta rodovia, em Montenegro, a 80 quilômetros de Porto Alegre.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dirigia em zigue-zague. Ao tentar atravessar a pista para entrar em um posto de combustíveis, o caminhão acertou em cheio o carro que vinha no sentido contrário. O motorista do veículo, Ivan Antônio Cesarotto, e os pais dele, Valdemar e Zelinda Farenzin Cesarotto, morreram na hora. Helenice Cesarotto, a esposa do motorista, é a única sobrevivente. Ela foi trazida para esse hospital na região metropolitana de Porto Alegre e está em estado grave. O condutor do caminhão foi preso em flagrante. Na delegacia, Manuel Bento Gonçalves, de 60 anos, não quis falar sobre o acidente. Ele vai ser indiciado por homicídio doloso, quando assume o risco de matar. O etilômetro deu 0,63 miligramas. Além disso, o tacógrafo estava estragado do veículo e uma testemunha apontou que ele estava dirigindo em zigue-zague. Imagens de câmeras de segurança aumentam a suspeita da polícia de que o empresário que atropelou e matou o motociclista em São Paulo tinha bebido antes do acidente. O motorista responde em liberdade. As imagens mostram o momento em que Alessandro Belomini, de 30 anos, chega a uma casa noturna. São quase 2 horas da manhã do dia 13 de janeiro. Ele recebe a comanda e parece ter dificuldade em guardá-la na carteira. Às 5h18, o empresário e 2 moças vão embora. Ele caminha segurando o braço de uma delas. O trio erra o caminho e volta em direção à saída. Lá dentro, Alessandro pediu uma garrafa de vodka e 6 latinhas de energético. Gastou quase R$600. Pouco tempo depois de deixar o local, o rapaz provocou um acidente. Ele invadiu a pista contrária, matando o também empresário Alessandro Giordano, de 38 anos, que estava de moto. Um segundo motociclista também foi atingido, mas passa bem. 20 para 7 da manhã ele estava vindo trabalhar, enquanto o outro estava voltando de uma noitada, de festa, de farra, de boate. Antes de ir para a boate, Belomini havia jantado neste restaurante japonês. O empresário estava na foto com 4 amigos, mas foi cortado da imagem depois do acidente. Apesar de ter se negado a fazer testes que comprovassem a embriaguez, Alessandro Belomini foi acusado pela polícia de homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Ele ficou preso por 6 dias, mas ganhou o direito de responder em liberdade, pagando uma fiança de R$100 mil. Nossa equipe entrou em contato com o advogado de Belomini,